Olá, eu sou o pastor Jadel Fernandes e estou aqui para tirar mais uma dúvida dos irmãos que me perguntaram quem era a serpente lá no Éden, tá? Vamos para a Bíblia tem a resposta. Primeiro, o texto de Gênesis 3, verso 1. Ora, a serpente, a mais astuta de todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito, essa disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então ali inicia-se um diálogo entre a serpente e a mulher. Logo nós vemos aqui uma serpente que tem a capacidade de falar, né? Mas quem seria essa serpente que tem sido alvo de controvérsias, né? E o apóstolo Paulo, interessante, é que ele escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, ele está preocupado, dizendo o seguinte no verso 3, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma maneira corrompidos os vossos sentidos e apartem-se da simplicidade que há em Cristo. Então nós observamos que Paulo está preocupado que os irmãos de Corinto sejam enganados da mesma forma como Eva foi pela serpente. Aqui mais uma vez a serpente, lembrando, preocupação aqui ao apóstolo Paulo. Mas quem seria essa serpente? Agora vamos para a resposta. Apocalipse capítulo 12 traz um texto de uma linguagem alegórica, tá? Mas que no meio dessa alegoria o Senhor Deus revela algo aqui interessante para nós, no caso, quem era a serpente. Ele diz no verso 7 em diante, e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhou o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Observe aqui, querida, a resposta bíblica. Paulo está dizendo que o grande dragão, que está ali batalhando naquele momento com Miguel nos ares celestiais. E ele diz que esse grande dragão é também a antiga serpente. Mas quem é esse dragão, essa antiga serpente? Aí Paulo dá aqui um adjetivo para ele, dizendo, chamado o diabo e Satanás. Então observe que o dragão, a antiga serpente lá do Éden, ela também é chamada de o dragão. E Paulo diz que essa é o diabo e Satanás, dando a eles esse adjetivo e mostrando que é um ser celestial, um ser angelical, um ser espiritual. E o mais interessante, querido, é que essa serpente, esse dragão, essa antiga serpente é o diabo e Satanás, aquele que engana, aquele que calunia. Ele diz aqui que engana todo o mundo, ou seja, desde o Éden, que a antiga serpente aparece agora em Apocalipse, João falando dela no Apocalipse pela revelação de Deus, dizendo que desde o Éden ela vem enganando o mundo todo. Ela vem enganando o mundo todo. E que agora, nesse momento ali, que Jesus morreu e ressuscitou e subiu para o trono lá no céu, ela foi lançada na terra. Foi lançada na terra. E aqui os anjos estão alegres dizendo, o acusador dos nossos irmãos é derribado, se referindo àquele dragão, a antiga serpente, que é também chamado de diabo e Satanás. Diz que ele foi derrubado na terra e acusava os nossos irmãos de dia e de noite. Ou seja, por isso ele é chamado de diabo e Satanás. Por isso ele tem esses adjetivos, chamado, esse ser espiritual, que a Bíblia chama de dragão, que a Bíblia chama de antiga serpente, e dá esses adjetivos também, diabo e Satanás, porque ele é um ser, não apenas um adjetivo, mas um ser de fato, e que o trabalho dele ali, vamos dizer assim, era enganar o mundo inteiro, e desde o Éden, e também de acusar os nossos irmãos, diz o anjo, de dia e de noite. E diz, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de Deus, pelo testemunho que deram, não amaram suas vidas até a morte. Então esses irmãos que o anjo está chamando, somos nós, que a quem Satanás nos acusava diante de Deus. Aí Cristo nos limpou pela fé na obra que ele fez.
Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que dele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo, né? E aqui do verso 3 em diante, interessante que uma hora ele vai chamar de dragão, outra hora ele vai chamar de serpente, né? No verso 15, e depois ele chama de dragão de novo, mas já ficou claro que ele está falando do mesmo ser. Tanto o dragão é a antiga serpente, e essa antiga serpente é o próprio diabo e Satanás, chamado por esses adjetivos. Todavia, é um ser que vem enganando a humanidade, todo mundo, já desde o Éden, como enganou Eva, né? Consequentemente, Eva já foi seduzir Adão, né? Para comer do fruto também, mas ele vem enganando a humanidade já desde o Éden. Então, deixa claro para nós, querido, a própria Bíblia falando por si, que a antiga serpente, também chamada aqui de dragão, né? E é chamada também de diabo e Satanás. Não apenas um adjetivo, mas se referindo a um ser que engana todo mundo e que acusa o povo de Deus diante do Senhor. Mas Cristo, após sua morte e ressurreição, subiu para o céu. Satanás perdeu esse acesso e não tem mais o poder de acusar. Ok, queridos? Adjetivo, assim como Jesus também é chamado de Messias, de ungido, de o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, tudo isso são adjetivos dados a Cristo. Então esse adjetivo, diabo, Satanás, antiga serpente, o dragão, é dado a um ser que tem enganado o mundo inteiro, ou todas as pessoas do mundo, desde o Éden, ok? Então, a antiga serpente, na linguagem mais simples, para que nós possamos entender, é aquele a que nós chamamos de o diabo e Satanás. E isso é o que diz a própria palavra de Deus, ok? Que Deus abençoe em Cristo, espero ter ajudado você a compreender um pouco mais a santa e gloriosa palavra. Um grande abraço.